Bom dia, Luciano, Almir e demais que estão por aí com Almir, com Luciano. Prazer ter o Valdir Stefanini, pastor amigo, querido, obrigado pela presença. Estamos iniciando mais um encontro da nossa escola bíblica. E a cada domingo, durante essa pandemia, a gente tem estado aqui às 10 horas da manhã e o nosso tema tem sido a nossa relação com as Escrituras, a leitura, a compreensão, a superação das distâncias entre nós e o texto, com o objetivo de que estejamos nós em condição de, com mais profundidade, ler as Escrituras. Já estou colocando o Kenner aqui na nossa conversa, para nós começarmos. Espero que você esteja bem. Olá. Bom dia, Kenner. Bom dia, Uziel. Bom dia a todas e todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse outro encontro, mais um encontro da EBD aqui da nossa igreja. Prazer. O Kenner e todos que me ouvem, deixa eu só checar minha rede aqui para ver se eu estou na rede que eu preciso estar. Talvez congele um minutinho para você aí. Aí, nós estamos na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, da Igreja Batista em Praia do Canto, como temos feito aí todos os domingos. Então, seja muito bem-vindo. Em dias normais, nós estaríamos nesse mesmo espaço lá no nosso templo, mas levando em consideração as recomendações do Ministério da Saúde, pensando na proteção da saúde de todos os membros da nossa igreja, nós temos realizado a Escola Dominical aqui nesse espaço da EBD. Então, seja muito bem-vindo. A hora que essa pandemia passar, quando voltarmos às atividades, seria um prazer receber vocês lá em nossa igreja também, para participar desse espaço, dos nossos cultos, no nosso templo, né? Sem dúvida. E queria convidar você para olhar as nossas programações. Nós temos diariamente uma oportunidade de estarmos juntos orando, refletindo. Bem, o nosso espaço da EBD tem majoritariamente, exclusivamente, se dedicado ao nosso contato com as Escrituras, com o texto. Antes da gente começar, como fazemos cada domingo, eu quero lhe convidar para nós orarmos, pedindo a graça de Deus sobre nós. Que as Escrituras sejam para nós um lugar de encontro conosco mesmo, com o outro, com Deus. E isso nos dê um coração que promova a vida, unidade, proximidade, e não a divisão, o afastamento, ou a violência, ou qualquer coisa que nos pareça, e parece não é mesmo o contrário, aquilo que Jesus trouxe para nós. Vamos orar então juntos? Ó Deus, obrigado por mais uma semana. Estamos começando o nosso calendário. Hoje é o nosso domingo. Um domingo que tem sido diferente por causa da pandemia que enfrentamos. E nós agradecemos pelo cuidado e graça do Senhor. Não podemos, Senhor, te agradecer sem também ter o nosso coração inclinado e pesado para aqueles que estão sofrendo. Muitos enfermos, muitas pessoas enfrentando luto, muitas pessoas com muitas limitações materiais, passando necessidades. Meu Pai, nós rogamos por misericórdia e sabemos, ó Deus, que te pedir misericórdia também significa estarmos dispostos a ser misericordiosos. Que o Senhor, pela tua graça, nos ajude a ser resposta também a essa oração. Cuida de cada uma que está conosco nessa manhã. Abençoa cada um conforme cada um precisa. E uma vez mais, olhando para as Escrituras, aprendendo a lidar com a Bíblia, nós pedimos a direção, intervenção e o cuidado do Senhor sobre nós. Rogamos isso, agradecemos e ao Senhor dedicamos o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus nos dê a graça dele. Kenner, a gente tem nessa série de domingos, né, olhado para o texto bíblico, procurado ajudar no sentido de, olha, você vai ler o texto bíblico, procure ler, entender qual é a porção que você está em contato com ela, tente delimitar o assunto dessa porção,
considere o gênero de que ela trata. Quer dizer, a gente não vai voltar em nada disso, eu estou aqui pontuando só para lembrar a nossa história. Procure ter em mente o imaginário de quem recebe essa informação, de quem escreve, e também o seu, né? O nosso imaginário atua nesses momentos. Quer dizer, são todos recursos a partir da nossa capacidade, a nossa possibilidade de aprendizado. E, claro, jamais, em tempo algum, irmãos e irmãs, nós nos distanciando da certeza de que precisamos estar debaixo do sopro do Espírito de Deus, da graça dele, da presença dele, para que a gente possa se alimentar das Escrituras. Nós, nessas conversas todas, eu creio que ficou também claro para todos nós que as Escrituras, elas são para nós um lugar de encontro, né? Elas não são o ponto final da experiência de fé. A gente não vai e termina nas Escrituras. A gente chega nas Escrituras e nela a gente se encontra com Deus, encontra com aquele que escreveu. Quer dizer, é um lugar de muita vida e, por isso, também de muitos desafios para nós. Então, isso a gente tem conversado. Bem, a gente vai conversar hoje, né, Kena? Vamos discutir um pouco sobre como é que a gente pode, então, tendo tudo isso em mente, que caminhos práticos podemos ter, mas, sobretudo, antes da gente entrar nisso, queria fazer um bate-bola com você sobre percepções minhas e suas, pastorais, experienciais, de o que acontece, quais são os sintomas de uma leitura bíblica que não é envolvida nessa perspectiva mais cuidadosa e responsável e que, às vezes, literaliza o texto, às vezes faz da Bíblia o ponto final, que não se detém em considerar as coisas que nós temos conversado. Quais seriam os sintomas dessa leitura? O que essa leitura pode trazer e causar em nós? Irmãos e irmãs, o que a gente vai fazer agora é uma troca, um bate-bola de perspectivas pastorais. Quer dizer, tanto eu quanto o Kenner, na nossa vocação pastoral, a gente lida com a igreja, a gente lidera a igreja, a gente prega a igreja, a gente atende pessoas, a gente ouve pessoas. E a gente vai lendo os sintomas do contato com as Escrituras. Alguns muito bons, a gente vê muita vida, mas outras vezes a gente não vê bem isso. Então, a gente vai fazer um bate-bola sobre isso aí. Quer começar? Eu acho que é uma coisa importante a se considerar. Você que está chegando agora, quando eu falei pela primeira vez, tinha umas 20 pessoas, já aumentou o número. Você que está chegando aí, bom dia para ti. É um prazer te receber aqui nesse espaço do nosso EBD. Primeira coisa, nós precisamos considerar o seguinte. O que nós apresentamos nesses últimos dias aqui no Encontro do EBD são caminhos metodológicos para uma leitura bíblica mais profunda e devocional. Não é simplesmente uma leitura bíblica técnica ou uma espécie de manualzinho da leitura bíblica, mas sim uma forma de lermos a Bíblia que seja uma leitura mais profunda, ao mesmo tempo te ajude a perceber coisas pessoais, comunitárias, atuais. Quer dizer, uma leitura que também te renda um olhar sobre a vida, não é? De certa forma, é tanto que no final, não sei se vocês estão lembrados, o último passo foi as perguntas sobre a vida. Então, de alguma maneira, esse caminho metodológico, ele tem um interesse. Qual o interesse? Que a nossa leitura seja uma leitura mais madura, uma leitura menos adoecedora. Por quê? Ler a Bíblia também pode ser um caminho para nos adoecer. E quando eu falo de ler a Bíblia, presta atenção aqui, é bom a gente enfatizar isso, Ziel. Porque não é ler a Bíblia no sentido de pegar a Bíblia e estar lendo, e isso nos adoecer. Mas as ideias que temos sobre a Bíblia. Porque a primeira coisa que a gente percebe que muitos evangélicos, porque nós somos, né? Nós somos evangélicos, então falar daqui, pastores evangélicos, qual é a leitura bíblica que eles fazem? É a leitura bíblica no sentido da interpretação que o púlpito lhes dá. E as ideias bíblicas que estão habitadas em sua cabeça, não é? Isso é muito comum. O que é muito comum? A minha leitura bíblica, no fundo, ser algumas ideias sobre valores, textos, sentidos.
que eu carrego, mesmo que eu não tenha uma leitura diária do texto bíblico. Então, quer dizer, aquilo que a proposta que fizemos até semana passada foi, primeiro, vamos nós mesmos para o texto bíblico. Vamos nós mesmos para o texto bíblico, que é uma perspectiva fundamental da nossa tradição reformada, né? Protestante, melhor dizendo. Porque, imagine, o que a tradição protestante propôs? Propôs o seguinte: toma a Bíblia, vamos ler. Essa é a ideia. Leia. Quer dizer, quando Lutero foi questionado em relação às suas ideias sobre o texto bíblico, as suas interpretações, ele disse assim, se não me provarem à luz das Escrituras e pelo caminho da razão, eu não me retratarei. Por quê? Porque você tinha uma leitura bíblica dada pela instituição que simplesmente o povo preenchia a sua cabeça, preenchia a sua tradição de fé, preenchia o seu cotidiano, preenchia a sua vida. Então, o povo lia a Bíblia na Idade Média, lia, mas lia como? Lia mediado por este conjunto de saberes sobre a Bíblia que a igreja lhes dava. Então, me parece que até hoje a nossa leitura bíblica, quando nós falamos de leitura bíblica, não é simplesmente o jeito que a gente pega a Bíblia e lê. Porque eu acredito, inclusive, que se pegarmos a Bíblia e lermos com cuidado, orientados pelo Espírito, iluminados pelo Espírito, muita coisa vai se diluir. Muitas ideias que temos se diluem. Quer dizer, então assim, antes mesmo de uma leitura, em termos literais, de pegar a Bíblia e ler, a leitura que temos na cabeça sobre a Bíblia, as ideias e as interpretações que temos na cabeça sobre a Bíblia. É este aqui o grande problema, um dos grandes problemas. Né? Quer dizer, nós temos ideias, afirmações bíblicas sobre Deus, sobre a fé. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando nós estamos diante de algum problema na vida e costumamos dizer, não, mas calma, Deus está te provando para que você receba uma bênção depois. Ora, Deus pode me provar para que eu me torne uma pessoa melhor? Depende do que a gente entende sobre prova. Quando a gente lê Tiago, fala que Deus não prova ninguém. Não é? Aí você, quer dizer, você percebe aqui que é uma leitura bíblica que eu tenho que de alguma forma me faz pensar sobre a fé e sobre Deus. Mesmo que eu não tenha lido o texto. Mesmo que eu esteja lendo o texto. Então, a primeira coisa tem a ver com a maneira como eu penso sobre Bíblia, sobre fé. Que supostamente é uma leitura bíblica mediada, sem uma análise, sem uma crítica, sem um enfrentamento bíblico. Tá? Então, às vezes até, Renner, sem a piedade que o texto nos pede para ter, sem o temor, sem uma aproximação das Escrituras com essa responsabilidade. Quando eu e Kenner conversávamos sobre esse nosso encontro hoje, ele fez referência a um texto que eu abri aqui e quero ler para vocês, que é o texto da carta de Pedro, a segunda delas, do capítulo 3, quando ele se refere às cartas de Paulo, aos textos de Paulo. Então ele diz nessa carta que ele escreve, então capítulo 3, verso 16, falando de Paulo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. É notável, porque nós estamos falando, o Pedro está escrevendo ali da esquina. O Paulo tinha acabado de escrever, é tudo muito próximo. E o Pedro, que é um dos pilares do apostolado, andou com Jesus, Pedro, Tiago e João vão se tornar uma referência, né, para a igreja, e ele admite, olha, irmãos, os textos estão circulando aí, eles têm pontos difíceis. Né? Então, se ele admite isso naquela proximidade, irmãos, ei, Bia,
Não dá para nós pensarmos que as Escrituras não nos sejam, de alguma forma, do ponto de vista da percepção do que ela está declarando, desafiadoras para nós. Eu gostaria que não fosse. Eu gostaria que nós pudéssemos ler as Escrituras assim, com a mente completamente despreocupada e lendo, receber tudo que ela tem a nos dizer. Mas não é assim. Essa não é a realidade. E por que não é? Nós estamos vendo o mundo com base no mesmo texto, o mundo de fé, com base no mesmo texto, tomando caminhos completamente divergentes, eu diria, em alguns aspectos, irmãos, irreconciliáveis. Não é nem possível conciliar os caminhos que, em nome ou com a Bíblia na mão, cada grupo pega. O que nós estamos fazendo é, longe de ter a postura de, olha, nós estamos aqui para representar o caminho que todos deviam seguir. Nesse sentido de a nossa leitura nos dá toda a verdade que todos precisam. Não nesse sentido. Mas essa conversa é uma conversa de temor. É uma conversa de reconhecimento de limites, de fragilidade. Não dá para nós tomarmos o texto que está distante de nós 2000 anos, de um imaginário que nós só conheceremos se nós buscarmos conhecer. Nós não vamos sabê-lo automaticamente, nós precisamos voltar àquele mundo e entender. Por isso que a gente prega sobre isso, por isso que a gente dá informação sobre isso, para que você tenha informação e possa se apoderar dessas coisas. Mais uma vez, nada disso significa que nós estejamos considerando que as Escrituras falam conosco exclusivamente a partir da atuação nossa com as ferramentas da nossa intelectualidade. Longe disso. A vida proposta pelo Evangelho e pelas Escrituras só acontece sob a intermediação de Deus, da presença dele. Agora, o texto sagrado, ele, indiscutivelmente, ele vai desafiar a mim e a você. Eu acho... Fala. Eu acho que a sua fala, essa lembrança de 2 Pedro, explicando aqui, o pastor Valdir citou sobre temor, Deus não tenta ou Deus não prova. Na ideia, eu falei provar, mas no sentido de tentar, Valdir, porque algumas traduções colocam provar. Então, Deus não tenta ninguém, Deus provar enquanto isso. É um pouco do que Pedro, né? Do que Pedro falou também lá no concílio. Quer dizer, Deus não tenta. Foi um exemplo, isso. Mas com a ideia de tentar. A expressão provar e tentar, às vezes, essas expressões são intercambiáveis. E essa questão que você coloca aí, por que nós estamos aqui falando tanto sobre isso? Porque, veja bem, se você for passear nas Escrituras, você vai encontrar textos em que a Escritura vai afirmar o seguinte: Deus dizendo, eu crio o mal, eu faço o bem, eu destruo, eu levanto. Se nós não lermos esses textos a partir de qual é o imaginário, por que esse texto se refere assim ou tem essa declaração, como é que nós vamos entender lá na frente, por exemplo, quando o próprio Tiago diz que Deus não se deixa tentar pelo mal e a ninguém tenta, ou a ninguém prova, né? Que seria o texto que o Kenan se referiu. Então, olha, irmãos, há desafios no nosso contato com o texto. Há desafios. Isso exige de nós conhecimento, alguns conhecimentos necessários. Isso exige de nós temor, busca a Deus. Agora, vale a pena ressaltar que o Evangelho de Jesus, ele oferece para nós uma perspectiva central que é completamente segura e indiscutível. Por exemplo, não há confusão nas Escrituras sobre qual é o maior dever de um cristão. Não há. Você não encontra divergência. Não, o maior dever de um cristão é amar a Deus e amar as pessoas. Você pode discutir se tem um detalhe ali se usa o vinho, não usa, ou qual um costume, se aquele texto eu tenho que guardar literalmente ou não. Porém, aquele mandamento que nele se cumpre todo o nosso dever, não há a mínima discussão. Outra coisa, as Escrituras concordam que Jesus é o único que nos media com Deus. Que o Espírito Santo é aquele que nos abre os olhos para que a letra nos dê vida, no lugar de nos matar. Então, há um núcleo central da nossa fé que é completamente exposto, claro e indiscutível. O problema é o que a gente tem construído em torno disso.
que exige o nosso cuidado. Do contrário, a gente vai começar a apresentar uma série de sintomas de uma leitura equivocada das Escrituras. Que é o que a gente quer evitar. Eu acho assim, isso tudo que você disse que se enquadra bem no que Pedro fala, né? Segundo Pedro diz, que é possível você ler esse texto e distorcê-lo, mas distorcê-lo para o quê? Ele mesmo diz, para condenação. E o que seria essa condenação? Seria realmente você esperar de Deus o que Deus não é. Você aplicar sobre Deus ideias que não são aplicáveis. Você criar expectativas sobre a fé, que são expectativas fadadas ao fracasso. Tem um livro que eu li há muitos anos, logo quando eu entrei no seminário. Porque eu fiz 2 seminários, né? Fiz a parte de um e depois refiz e terminei no outro. Eu fiz um seminário assembleiano, que é o IBAD, que é a minha face pentecostal, e, e o Seminário do Sul, que retornei, quando eu comecei, fiz de uma vez só, terminei os 4 anos e, na verdade, quase não aproveitei absolutamente nada. Eles não aceitaram nada do que eu fiz no seminário anterior. Seminário Batista é assim mesmo. Até tempo atrás, até rebatizavam os assembleanos, né? Faziam um novo batismo. Bom, eu queria que você soubesse, Kena, que eu gosto muito dessa sua história pentecostal, viu? Eu também. Ela me faz muito bem, né? Eu também. Eu acho que me salvou, inclusive, porque me salvou numa série de questões. A minha vida se tornou uma vida muito acadêmica de 2004 até 2010. Minha vida ficou muito acadêmica, muito. Mesmo estando na igreja, Valdir, cuidado aí. Tô atento, Valdir, tô atento. Mesmo sempre vinculado à igreja, né? Mas a vida acadêmica ela acaba te tornando, que tem a ver com uma coisa que nós estamos falando de leitura bíblica, um espaço muito árido. Uhum. Não por conta do problema da academia, mas por conta da nossa infeliz falta de equilíbrio, entendeu? É aquela questão das nossas inclinações, né? Às vezes a gente se torna extremamente calculista, racional, despreza as emoções, ou vice-versa, né? Essa minha experiência pentecostal me ajudou muito. É tanto que hoje, uma das áreas de pesquisa que faço e que falo a respeito, escrevo, tem a ver com a hermenêutica pentecostal. Aí as pessoas até dizem, mas como você é um pastor batista? Você tem que conhecer minha história primeiro para você entender por que isso me apetece, né? Bom, tá com os pezinhos lá, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu acho Kenner, antes não, da mas gente... deixa eu só fechar essa coisa que você disse, que tem a ver com isso aqui também. Essa distorção, o que essa distorção produz? Produz um tipo de compreensão equivocada sobre detalhes da fé. É aí que tá o adoecimento. Eu estava falando que eu li lá na época do IBAD, né, no Seminário da Assembleia de Deus, um livro chamado Decepcionados com Deus, do Philip Yancey. E o que o Philip Yancey dizia? Que ele encontrava muita gente decepcionada mesmo, que não queria, que tinha quase que ódio de Deus por uma razão, porque eles tinham expectativas erradas sobre Deus. Uhum. E a decepção é produzida por expectativas erradas. E aí, veja só, o que eu percebi? Essa expectativa fruto de uma leitura bíblica neste horizonte que você denunciou aí agora. E vejam bem, não é uma leitura bíblica do tipo assim, o cara está lendo a Bíblia aqui e erra, e lê errado. Exatamente por não fazer isso. E ter essa leitura mediada. Mediada por uma instituição, mediada por pastor, mediada por irmãos, mediada pela família, mediada pelo espaço onde ele está. E veja, Pedro não está dizendo que as pessoas liam a Bíblia em casa, como a gente lê hoje, porque não era possível. Esses que distorcem para o público, distorcem para os seus ouvintes, distorcem para as pessoas. Quer dizer, o que nós estamos falando é que essa leitura madura que passa por aquelas coisas, né, que nós apresentamos até essa semana, ela pressupõe que nós, às vezes, temos um conjunto de ideias sobre Deus vindas de uma mediação de leituras bíblicas que adoecem, porque nos criam decepções diante de Deus. Porque temos uma ideia errada a partir dessas ideias sobre Deus. Projetar sobre Deus.
ideias equivocadas de leituras bíblicas superficiais que nos foram feitas. Porque na maioria das vezes, essa leitura vem de lá para cá. Vem de lá para cá. Nessa dinâmica, quer dizer, aquele que ensina as escrituras tem uma parcela enorme de responsabilidade, muito séria. É um lugar de muito que exige muito temor. Aquele que lê as escrituras para o seu proveito pessoal precisa ter esse olhar, né? Não é ter medo, mas é ter esse olhar. Agora, na experiência minha de leitura das escrituras, que eu não sei como é que são as dinâmicas que acontecem com você, mas a minha experiência de leitura bíblica, quer dizer, essa presença do Espírito de Deus, ela causa em nós incômodos. O que exige que esse Espírito nos cause incômodos diante de uma leitura que a gente faça e que possa estar nos encaminhando para, por exemplo, intolerância, porque em nome das Escrituras a gente é intolerante com o que não crê, por exemplo. Acha que o descrente, lê um texto bíblico e acha o seguinte, que comunhão tem a luz e as trevas, no texto lá de Paulo ensinando sobre a união entre crentes e descrentes. Então a gente cria uma mentalidade de que a gente tem que viver num gueto dos que creem como nós cremos e olhamos para os de fora como gente desprezível. E eu preciso dar o meu testemunho de que eu vivi essa realidade. Eu tinha um olhar para aquele que não era cristão e particularmente evangélico e, sob alguns aspectos, batista, eu tinha um olhar de menosprezo no seguinte sentido. Essas pessoas, elas não podem experimentar Deus como eu experimento e elas estão completamente divorciadas de Deus. Tá? Então, a gente vai pegando esses textos e ele vai nos formando. Quando a gente, com temor, se volta para Deus, coração quebrantado, e faz perguntas a Deus, e deixa Deus nos incomodar de dentro para fora, a gente começa a discutir com esse conceito, porque de repente você conhece uma pessoa que não professa a sua fé, né? Não está na sua igreja. E você vê o mover de Deus sobre essa pessoa de uma maneira muito clara. E você pega e precisa voltar e falar, peraí, eu estou compreendendo certo isso? Então, os caminhos do Espírito de Deus na nossa vida podem nos ajudar a corrigir essas nossas relações com as Escrituras que nos deformam espiritualmente a partir da perspectiva de que temos que ser como Jesus. Porque Paulo ensina em vários momentos das suas cartas, e Jesus nos convida a segui-lo, e nós tivemos essa semana nossa conversa no culto de quarta, desde semana passada, estamos nos mantendo nela, que é como é a espiritualidade cristã. É uma espiritualidade que nos encaminha a uma conformação com Cristo. É uma maturidade tendo Jesus como o ponto máximo. Então, no caminho da gente se parecer com Jesus, nós podemos encontrar obstáculos, inclusive por causa da nossa leitura bíblica. E o Espírito de Deus, então, vai nos tocar e vai nos dizer que não é assim. Algumas vezes, irmãos e irmãs, na minha relação com as Escrituras, há um espaço de profunda angústia, até que eu supere aquilo que se fixou em mim como leitura, que não comunicava de fato aquilo que as Escrituras queriam me ensinar. Isso é muito importante. Então, você se sentir essa angústia, ou poxa, eu não consigo entender, olha, isso é parte do processo do Espírito de Deus na nossa vida. Vai lá, Kênia, estou sentindo que alguma coisa te provocou aí. Me provocou o seguinte, a leitura bíblica, veja, o que eu estou falando aqui, para você entender, a minha vida toda eu gastei preocupado em como ler melhor a Bíblia. Depois que eu me converti em 2001. E logo em 2002 eu fui para o seminário. Mas por quê? Eu me converti em 2000, final de 2000, 2002 fui para o seminário. Qual que era a minha grande angústia? Como ler a Bíblia, como entender a Bíblia, especialmente questões escatológicas assim, que me levaram. Então, veja, fiz mestrado, fiz meu doutorado, todos esses espaços pensando como ler a Bíblia, pensando métodos para ler a Bíblia, como melhor ler a Bíblia, e etc. E descubro, mesmo com todas essas coisas que talvez às vezes me parecem mesmo palha, como diz Paulo, e eu não estou falando isso aqui com uma espécie com uma retórica de humildade. Não é isso não, me parece mesmo palha. Parece palha. Pelo seguinte, porque a leitura bíblica, ela tem um negócio ela diz muito sobre o encontro.
A leitura bíblica, ela perpassa por uma intuição do encontro. O que é isso? É esse sujeito que está, de alguma maneira, dentro de uma comunidade, mas que no contato com as escrituras, e quando eu falo de escritura, não é só o texto ali lendo, mas a pregação é um encontro com a escritura. Uhum. O encontro pequeno grupo é um encontro com a escritura. Um espaço de conversa sobre a fé é um encontro com as escrituras. E esse momento de leitura mesmo literal, que você pega o texto e abre e lê, parece que a experiência com a Bíblia é uma experiência de encontro. E é nesse encontro que a palavra de Deus se ativa na gente. Ou diz, você usa todos os instrumentos necessários, você pode ter uma formação boa em outras áreas que te ajudam a ter uma leitura mais equilibrada. Mas tem uma coisa do encontro com as escrituras que parece que é nesse encontro que ativa em você, que ilumina em você, que apresenta a você algo, que é essa coisa viva da Bíblia. E quando a gente, por exemplo, Atos capítulo 10, Atos capítulo 15. Atos capítulo 10 e Atos capítulo 15. Veja isso aqui. Você conhece esses dois textos bem, não é? Pedro, ele está na casa de uma pessoa e ele tem uma experiência de visão. Ele vê um pano que desce, e esse pano, ele tem uma série de comidas que a tradição e a Bíblia judaica não permitia, ou não permitiam que ele comesse. Deus pede para que ele coma. Ele fala, nunca vou colocar essas coisas impuras na minha boca. Aí Deus diz assim para ele, Pedro, como que você torna impuro aquilo que eu purifiquei? E aí ele é conduzido numa experiência muito bonita até a casa de um cara chamado Cornélio, que é um prosélito, um cara que conhece a fé judaica, mas não é um judeu. E ali ele tem um encontro extremamente diferente com Deus e com as Escrituras. Ele está pregando as Escrituras, então o Espírito é derramado sobre aquele povo todo. Isso muda a concepção de Pedro. Isso tira Pedro do lugar. Porque ele, como um bom judeu leitor bíblico e leitor da tradição, ele sabia que as coisas não são assim. Ímpio, né? Gentil não entra na aliança assim, desse jeito. Só que ali ele tem um encontro diferente com as Escrituras, ele tem um encontro diferente com o próprio texto e um encontro com o próprio Deus. Então vem capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém. E chega no Concílio de Jerusalém, a grande discussão tem gentil chegando na igreja. Nós somos judeus que creem em Jesus Cristo. Tem gentil, o que a gente faz? Aos fariseus, tem que fazer o seguinte, tem que botar todo mundo para circuncidar, tem que guardar as nossas leis, porque eles estão se tornando judeu. Aí Pedro levanta e diz assim, gente, eu sou judeu como vocês, eu já li a Bíblia como vocês sempre leram, só que tem um negócio estranho aí, porque é o seguinte, o mesmo Espírito que foi derramado sobre nós, foi derramado sobre eles, sem essa parafernália toda. Aí ele lembra Ananias e Safira, e diz assim, vocês querem tentar a Deus? Que foi a mesma exortação feita a Ananias e Safira. Vocês estão querendo tentar a Deus? Quer dizer, aí Tiago ouve isso e fala, peraí, eu entendi o que Pedro está dizendo. Isso aí, o profeta tinha falado. Ele está citando Amós 9, que as tendas de Davi seriam estendidas. Veja, tanto Pedro como Tiago, eles são judeus e liam a Bíblia. Eles eram alfabetizados, eram judeus alfabetizados que nasceram, que cresceram na sinagoga, aprendendo a ler a Torá. Eu sei que Pedro é chamado de indouto, mas eles não são analfabetos. Eles não são analfabetos. Eles não são. Deixa eu te ajudar. Analfabetos. Repete aí. Analfabetos. Isso. Eles não são analfabetos. E veja. E aí, só que no encontro com as Escrituras, a partir da experiência que eles estão vivendo na vida, parece que Deus fala a eles. Gente, Deus fala a nós através de uma série de possibilidades. O nosso Deus não é um papa de papel.
Né? E a gente não pode pensar assim, porque a gente limita Deus demais. A Bíblia é a palavra de Deus, onde Deus nos encontra. Mas Deus nos encontra onde Ele quer, inclusive através das Escrituras. Então, você percebe, e a gente tem que ter essa noção para ler a Bíblia. A gente precisa ter essa noção ao ler a Bíblia. Por quê? Você percebe que é um encontro com Deus pelas Escrituras. E que a vida pode ajudar na iluminação desse encontro. Então, quando o salmista diz que a Bíblia, a palavra, né, que não é a Bíblia em si, mas a palavra, a lei, é a luz para os caminhos, para o meu caminho. E caminho aqui tem a ver com a vida. É uma vida que vai sendo iluminada e ilumina o texto. A tradição é importante, claro, sempre foi. Mas o tradicionalismo engessa Deus. Não é? Quer dizer, para terminar esse raciocínio, Zé, então, o lugar da vida e da experiência da vida, essas coisas são importantes, não é? Para a leitura do texto bíblico. Para que essa leitura seja uma leitura que tem que ser um encontro mesmo. E não tem manual para isso. A gente consegue ferramentas para lermos melhor, mas não tem manual. Entende? Não tem manual para a minha relação com as Escrituras. Tem instrumentos para que eu leia melhor. Mas não tem manual. Tem uma coisa na fé aqui que escapa aos meus métodos, que escapa aos caminhos que eu traço. Escapa, tem que escapar. Porque se não escapar, Deus se torna tão eu mesmo, que eu acho que nós estamos fazendo assim, a gente cai numa diminuição do que Deus é. A gente acaba transformando a fé num ato simplesmente mecânico. Então, tem uma coisa na leitura bíblica, eu estou dizendo aqui, instrumentalizados, cuidadosamente alicerçados, mas isso tudo para produzir um encontro. O encontro é o fim da leitura. O encontro é o fim dessa leitura. De todas essas coisas que a gente fala e faz, as informações que temos, essas coisas todas têm um propósito. Qual é o propósito? Que através das Escrituras a gente tem um encontro. Um encontro. E digo, é possível que, sem essas ferramentas todas, o mesmo encontro aconteça. É arriscado, mas também é possível que aconteça. Quer dizer, o Kenner, ele sublinhou aí uma coisa fundamental, que eu acho que é um aspecto chave de toda essa conversa. Quando você lê as Escrituras, você está presente nessa leitura. Você aparece, você é definidor dessa leitura. Você se projeta nessa leitura. Não há como você não fazer isso. Se você, ao se aproximar das Escrituras com essa consciência, você para e você lembra-se de que esse texto ele teve o seu próprio lugar, de onde nasceu e por que nasceu e com que critérios ele nasceu, você passa tanto a respeitar os seus próprios quanto ao outro. E você deixa, ou você está menos inclinado a deturpar o lugar do texto por causa do seu lugar, impondo ao texto aquilo que o texto não teve nada a ver quando ele nasceu, quando ele surgiu. Então, esse distanciamento é necessário, essa percepção, para que a aproximação aconteça e ela seja cheia de vida. Porque você imagina, por exemplo, toda a história que você lê dentro do Novo Testamento, das pessoas encontrando com Deus, o que cada uma delas experimentou vai contar. O Kenner citou o caso do Pedro lá com o Cornélio, e depois como isso foi importante na hora que ele vai interpretar o que está acontecendo nas circunstâncias novas agora, com a chegada dos gentios para a igreja. O Paulo, até que ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele tinha certeza que ele estava seguindo exatamente o que tinha que seguir a partir do sagrado, que era o texto. Então, veja bem, não conta somente assim, o meu coração, eu amo a verdade, eu sou sincero. Não é só isso, não. Paulo estava tomado por sinceridade e uma fidelidade enorme ao que ele estava lendo no texto. Porém, ele estava completamente distante do que o texto estava, o caminho que o texto indicava a ele. Aí Jesus aparece.
E é incrível, né? Porque o Paulo vai reler agora tudo de uma maneira completamente nova. O Paulo, inclusive, ele dá um salto, anda lá na frente em relação aos discípulos que andaram com Jesus. Ele se antecipa. Ele, por exemplo, com muito mais rapidez, ele compreende a graça e abandona toda a legalidade judaica. E ele é um porta-voz dessa relação de fé para os gentios que o Pedro precisou de caminhos recorrentes para que ele pudesse compreender. Agora imagine você, irmãos e irmãs, nós estamos no século XXI. Zé, só um minuto. Oi. Eu preciso acertar aqui a questão do meu, do meu carregador, que está dando um probleminha, tá? Para poder Tá, não cair. tranquilo. Nós estamos no século XXI. Quantos dilemas nós temos aqui que nós estamos enfrentando? E como cristão, nós vamos enfrentá-los como? À luz das Escrituras. Nós vamos buscar nas Escrituras o nosso caminho, a nossa visão, como é que a gente age, reage nisso. Como é que nós vamos fazer isso? Um dos temores que, como pastor, como pregador, eu tenho, é o caminho que muitos escolhem de entender ou pensar que está na literalidade da sua leitura a segurança dela. Quando, na verdade, irmãos, essa literalidade, que é uma grande... aquela mesma ideia de que alguém cientificamente é isento. Quer dizer, quando você fala, eu faço uma leitura literal da Bíblia, não, você não faz. Uma leitura literal da Bíblia seria lê-la a partir do lugar em que ela foi escrita, com os seus pressupostos e tudo mais. E isso nos encaminha para uma interpretação necessariamente não literal. Então, dizer assim, eu leio e interpreto literalmente a Bíblia. Para você fazer isso, você teria que ler a partir de todos esses pressupostos que nós estamos falando aqui. Onde é que foi escrito, com que propósito, com que razão, qual imaginário, qual contexto, que tipo de texto é esse. Aí dá uma literalidade de leitura. Mas uma interpretação, ela jamais terá esse objetivo. Uma interpretação literal. Porque, por natureza, interpretar é outra coisa. É transportar do seu lugar de origem a mensagem, a realidade, e ver que forma e cores ela toma hoje, 2000 anos depois. Né? E tem uma coisa, né? O que você disse aí, agora que eu peguei nesse passo aí que você estava, é que a leitura bíblica, ela não é feita de lugar nenhum. Nunca. Nunca de lugar nenhum. Quer ver? Olha só. E as leituras podem sim, a leitura bíblica, nisso que nós chamamos de leitura, tanto ler o texto como ler mediado por pessoas. Esse jeito de interpretar pode produzir muita barbaridade. Sim. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Você tem nos Estados Unidos uma ideia de supremacia branca feita a partir da fé cristã. Uhum. Você tem na história, por exemplo, da violência racial nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ela era composta, durante um tempo, por vários evangélicos protestantes. Metodistas, batistas, muitos batistas. Os batistas do Sul, inclusive parte deles, veio aqui para o Brasil querendo um espaço que pudessem continuar tendo escravos. Você chega lá no Cerrado do Sul, você tem lá os lugares, assim, uma espécie de... quase calabouços, assim, onde ficavam os escravos. Os templos, a maioria dos templos no Brasil, especialmente no litoral, o subterrâneo é o lugar onde os mercadores de escravos guardavam seus escravos. Tanto por templos católicos quanto templos, às vezes, protestantes. Pois é, você tem lá plantações de fumo com donos batistas que viam no negro um instrumento de trabalho simplesmente escravocrata. O racismo, havia uma leitura racista da Bíblia. E ainda há. Você ainda encontra no Brasil movimentos nazistas, sabe?
eugenistas alimentados por interpretação bíblica. Até menos do que isso, né, Keller? Você tem leituras bíblicas que justificam o valor inferior da mulher em relação ao homem. A mulher vale menos do que o homem. Né? E essa leitura, eu diria até que é uma leitura muito comum e presente. Eu diria até, ela é majoritária entre nós evangélicos. Entre nós evangélicos, majoritariamente, as pessoas pensam assim. Os homens são superiores, as mulheres são inferiores. Pois é. Você quer um exemplo disso? O quanto isso tem a ver com o lugar de onde lemos? Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia ela foi escrita por gente da África. Sim. O povo de Israel não saiu do Egito, né? O Egito fica onde? Abraão, Isaac e Jacó, eles provavelmente não seriam figuras brancas. Jesus. A Palestina é onde, gente? A Palestina não é a Europa. Quer dizer, Jesus não é branco. Não poderia ter sido branco. Os primeiros pais da igreja, os mais importantes pais como Santo Agostinho, é da África. Então, veja, você tem aqui a Bíblia é uma Bíblia de negros, gente da África. Os textos surgem no espaço em que as pessoas não eram. Mas por que a imagem que a gente tem é que Jesus, os apóstolos, a linguagem é branca? Como é possível se estabelecer, por exemplo, no mundo, igrejas para branco e igreja para negros, como aconteceu e acontece nos Estados Unidos? Ah, porque os negros não querem se misturar. Não é assim que começa. Você está entendendo? Uma mesma leitura bíblica pode legitimar, por exemplo, a colonização. Quando a gente lê a história do Brasil e da América Latina, você percebe que tem a Bíblia na mão e o colonizador do lado. Eles entram aqui nas nossas terras, leem os indígenas como gente matável, convertível nesse sentido, mata para mandar para o céu. Batiza, mata e manda para o céu. Você legitima, desqualifica as práticas da nossa terra, porque supostamente a prática europeia, a religião europeia é a mais importante. Então eu mato em nome da fé. Pra você ter ideia, a gente fala nós falamos de Inquisição católica, mas a Inquisição protestante foi pior. E a Inquisição protestante aconteceu com só a Escritura. Só as Escrituras. Um exemplo, os batistas, né? Nós nos reconhecemos como linha lá dos anabatistas. Os anabatistas, por exemplo, eles acreditavam que o caminho correto é o batismo de adultos, porque o adulto pode racionalmente escolher entre aceitar ou não a fé. E aí, a tradição reformada afirmava que o batismo era infantil. Sabe o que os reformados ali, em conluio com os católicos na época, fizeram? Amarravam os anabatistas, jogavam no rio e diziam, pronto, sejam batizados para sempre. Usando textos bíblicos, lendo a Bíblia. Então, o problema não estava na Bíblia, inclusive, estava no lugar onde... É por isso que a nossa leitura precisa ser sempre uma leitura crítica. Em que sentido? Eu preciso ter um olhar crítico sobre mim e sobre o jeito como leram e leem a Bíblia comigo. Corretíssimo. Isso é muito importante para nós hoje. E, irmãos e irmãs, uma das coisas que passa pelo nosso coração é o seguinte. Lendo as Escrituras, nós precisamos demonstrar alguns sinais de que essa leitura foi saudável, e esses sinais são indiscutíveis, porque eles são daqueles que não dependem de um conhecimento do grego ou de um detimento demorado nas Escrituras, porque estão presentes na palavra, na manifestação, na atitude de Jesus. Não dá para ler corretamente as Escrituras com saúde, por exemplo, e ser dominado por prepotência e um sentimento de superioridade.
Porque uma notícia indiscutível das Escrituras: somos todos pecadores e perdemos a glória de Deus. Então, se não há humildade no nosso coração, nós estamos fazendo a leitura atravessada das Escrituras. Segunda coisa, se o nosso amor é seletivo, eu não estou me referindo a nós termos um sentimento de bem-querer igual com todo mundo. Isso não existe. Nós gostamos mais de algumas pessoas e não de outras. Não tanto de outras. Porém, o amor é uma outra atitude. O amor é a decisão de tratar o outro como quem ama. É ter uma atitude que, interpretada, anunciará: essa pessoa foi amorosa. Então, nós temos o dever de amar todas as pessoas. Então, se nós lemos as Escrituras e isso não nos inspira, então nós estamos fazendo uma leitura equivocada. Se a gente encontra nas Escrituras razão, motivo para discriminar, para ter ódio, para pretender o extermínio do outro, para eleger quem é cidadão de bem para viver e quem não é e cuja morte só melhoraria o mundo, se nós temos essa leitura, nós precisamos voltar ao texto, porque o texto não nos ensina isso. Jesus é a palavra de Deus. Ele não nos ensina isso. Então, outra coisa, se eu leio as Escrituras Sagradas e eu me torno alguém hermético, eu me torno alguém fixado, alguém incapaz de me sentar à mesa com o outro, ouvir o outro, flexibilizar, compreender o outro, se eu quero sempre tornar o outro refém de mim, dos meus pensamentos, irmãos, as Escrituras não ensinam isso. O Jesus das Escrituras não prega isso. Então, como cristãos, nós precisamos olhar, assim, pelo fruto de Jesus, nós seremos conhecidos. Que frutos são esses? O que a gente está gerando? Porque a história mostra que, com a mesma Bíblia na mão, e a gente já falou sobre isso várias vezes, os caminhos foram completamente antagônicos, irreconciliáveis. Talvez mais do que nunca nesse nosso mundo de tanta informação, de tantas Bíblias, né? Eu tenho aqui em casa talvez umas 15 Bíblias e nenhuma delas é literalmente igual. Né? De tantos recursos, de tantos pregadores, talvez não tenha havido na história um tempo em que mais atentamente todos nós devamos nos voltar e ler as Escrituras. Com piedade, com o coração quebrantado, aceitando as perguntas, não buscando nelas um lugar em que eu vou me municiar de respostas para usar contra o outro, mas um lugar em que, vindo de lá, depois de estar lá, eu saia de lá quebrantado, mais amoroso, mais disposto a ouvir, mais pronto a servir, mais humilde. Porque se as Escrituras não fizerem isso por mim, o que eu farei com elas será um perigo para mim e para o outro. Porque eu vou tomá-la como arma. Eu vou tomá-la como razões para toda uma carnalidade supostamente espiritual. Então, nós convidamos você, irmãos e irmãs, que caminham conosco aqui, vamos nos voltar para as Escrituras e deixar que ela produza frutos que lembrem Jesus na nossa vida. Porque se não for assim, nós perdemos o rumo. E aí, Keller, eu vou devolver a você a palavra para você compor as suas considerações, depois você orar por nós. Pedir a Deus que, de fato, seja assim. Esse nosso espaço aqui, a gente conversa sobre isso. O que a gente anseia com esse espaço é mais vida, é mais crescimento. Né? E que nós, como cristãos, mostremos uma espiritualidade que verdadeiramente lembre Jesus. E não afaste as pessoas do Evangelho de Jesus. Eu acho que um caminho muito bacana é o caminho do olhar, do espelho. Quer dizer, você ter coragem de se olhar no espelho, botar no espelho as leituras que você tem, as compreensões que você tem. Existem leituras que elas precisam ser refeitas. Elas precisam ser refeitas. Além disso, nós nos levamos muito a sério. Né? Nós tornamos algumas perspectivas que temos como a única possível, ou as únicas possíveis. Nós temos leituras que nunca estão abertas a uma crítica. Quer dizer, a gente tem o mau costume de colocar no trono do inquestionável aquilo que aprendemos, porque ou temos preguiça ou temos medo. Então, o protestante, levando em consideração a nossa tradição, inclusive, ele está sempre aberto à possibilidade de rever
de renovar, de revisitar interpretações, especialmente aquelas que, de alguma maneira, não estejam promovendo ou não promovam este horizonte que você apontou, do Cristo misericordioso, do Cristo gracioso, do Cristo salvador, do Cristo que traz vida. Nós temos uma série de temas difíceis a dar conta do nosso tempo. E esses temas nós enfrentamos de alguma forma lendo a Bíblia. Entendeu? Quer dizer, e se é lendo a Bíblia, nós não podemos bater o pé em cima de interpretações como se fôssemos crianças mal criadas que não aceitamos orientações diferentes. A gente precisa ter humildade. O pastor Valdir citou a Kenosis aí, a humildade de colocar sempre na mesa as nossas leituras e perspectivas. Porque se elas forem realmente necessárias e importantes para aquele momento, elas vão se sustentar. Então não tenha medo, não tenha medo. E a verdade sempre liberta, mas liberta de formas diferentes. Liberta em contextos de interpretações diferentes. Ela não liberta porque ela é única para um único desafio. Ela liberta porque ela é adaptável e transformadora. E a transformação se dá a partir dos contextos onde essa verdade ela é acolhida. Então, por isso, precisamos de fragilidade das nossas afirmações interpretativas. É complicado quando você... O que é o tolo? O tolo é aquele que não está aberto a ouvir o outro. Ele cai no precipício com os olhos fechados, porque acha que sabe para onde está indo irremediavelmente. Quer dizer, sem nenhum tipo de possibilidade de ter outros horizontes que contribuam. Essa é a tolice. Vencer a tolice é vencer a nossa monofonia, nossa única voz diante de certas leituras. Ou seja, para isso ser possível, precisamos de humildade. E a humildade que o Espírito nos dá. E a comunidade Amém. é importante. Amém. 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 Precisamos muito da graça de Deus, né, Keller? Muito. Vemos dias tão difíceis. A minha ânsia na alma é que, como igreja, como comunidade cristã, que nós tenhamos esse coração de deixar as Escrituras nos unirem, nos fazer corpo, o corpo de Cristo. Gente que caminha junto, que aprende a ouvir a voz do outro, que crê na intervenção do Espírito, e diante das Escrituras, a Escritura que é lâmpada, né? Que é luz, e essa imagem é muito rica, porque significa que ela ilumina para quem te veja. Quando eu me aproximo das Escrituras, ela cria luz para que eu me veja e eu me conheça. Salmo 19, o salmista revela isso muito claramente. Quer dizer, brilhou, então eu vejo a verdade. E a verdade liberta. Brilhou, eu vejo claramente o outro, eu vejo a mim. Essa lucidez, irmãos, ela é própria de uma relação saudável com as Escrituras. Que em nome de Jesus esta seja a nossa experiência. Que em nome de Jesus sejamos cristãos lúcidos, né? Cristãos que conhecem as suas rachaduras, cristãos que tenham um ouvido polifônico, né? Que estejam prontos a ouvir a voz do outro, porque nessas a gente vai ouvir a voz do Espírito. Assim como Hebreus diz que, pela hospitalidade, alguns sem saber hospedaram anjos, porque estavam abertos a hospedar as pessoas. Irmãos, com o nosso coração aberto, nós vamos ouvir Deus. Tantas vezes ouvindo pessoas, por abrir nosso coração para ouvir. Meu amigo, ore por nós. Tem quantos minutos aí? 1 minuto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Pedimos a Ti que a Tua palavra nos ilumine e o mundo no qual estamos nos dê a possibilidade de fazermos as perguntas certas e relevantes a esta palavra que é luz. Senhor, que a nossa leitura bíblica seja madura, saudável, viva e que a partir dela tenhamos encontros profundos contigo, ó Deus. Que Tu és a palavra. Jesus, Tu és a palavra viva que nos encontra. Então, Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus, a termos uma leitura bíblica madura, saudável, viva, transformadora, para que, inclusive,